Olá e bem-vindos! A história de hoje parece uma daquelas jogadas de pôquer, sabe? Uma mão de altas apostas. Totalmente, onde um jogador faz um movimento e deixa todo mundo na mesa tentando entender o que aconteceu. Exatamente. De um lado, a gente tem o Grêmio querendo muito reforçar o time. Do outro, o Vasco da Gama. E o Vasco com uma carta na mão que, à primeira vista, não parecia ser tão valiosa assim. Pois é. A nossa fonte para essa análise é uma matéria do portal Net Vasco, lá de 16 de fevereiro de 2026. E a nossa missão aqui é simples: entender a estratégia do Vasco nessa negociação pelo lateral direito Paulo Henrique. E essa metáfora do pôquer é perfeita, porque o que a gente está vendo aqui é a gestão moderna do futebol. Como assim? Um clube grande hoje funciona quase como um banco de investimentos. Cada jogador é um ativo, sabe? Com potencial de valorizar, de desvalorizar. Porta do Vasco. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. Interessado no Paulo Henrique. Isso. Um lateral de 29 anos e um detalhe que é muito importante. Na época, ele estava meio afastado no grupo de jogadores. Que no futebolês é quase um letreiro piscando. Estou disponível, né? Exato. É a famosa pescaria de ocasião. O Grêmio olhou e pensou: jogador experiente, não está nos planos imediatos, talvez a gente consiga um bom negócio. Super inteligente da parte deles. Uma jogada de mercado bem padrão. E a proposta inicial nem envolvia dinheiro. Foi uma lista com 4 nomes para o Vasco escolher um e fazer a troca. E que nomes, hein? Sim. Estavam na mesa o Aravena, o Queller, o Cristaldo e o Dodi. Convenhamos, não são jogadores quaisquer. De jeito nenhum. São caras com rodagem, com o mercado. O Grêmio mostrou que realmente queria o jogador. Colocou ativos relevantes na mesa para tentar seduzir o Vasco. Só que o Vasco, nem piscou. A resposta foi um não, obrigado. Para todos os 4. E aí a conversa muda de tom, né? Completamente. Em vez de pedir outros jogadores, de negociar, o clube carioca simplesmente joga um número na mesa. 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. O que, vamos combinar, é um valor fora da realidade para um lateral de 29 anos que nem era titular absoluto no futebol brasileiro. É preço de atacante promissor indo para a Europa. Parece até, sei lá, um pouco de arrogância, não? Uma forma de fechar a porta. Pode ser visto assim. Mas no mercado, às vezes o jeito mais, digamos, educado de dizer nem pensar é esse. É pedir um preço que você sabe que ninguém vai pagar. Uma barreira de proteção. Exato. Eles cortaram a conversa pela raiz. A mensagem foi clara. O preço para a gente sequer começar a discutir é esse. Abaixo disso, a gente não perde nosso tempo. E essa postura fica ainda mais interessante quando a gente olha o contexto financeiro. Tinha uma dívida, né? Crucial esse ponto. Uma dívida de 4,5 milhões de reais que o Vasco tinha com o Atlético Mineiro, justamente pela contratação do Paulo Henrique. E com a CNRD, que é o órgão que resolve essas disputas, mandando pagar. E a CNRD não brinca. Eles podem aplicar o transfer ban e impedir o clube de registrar novos jogadores. É uma espada na cabeça da diretoria. O que torna a decisão de não vender o jogador ainda mais ousada. Muito mais. Eles estão com a pressão de caixa, mas se recusam a liquidar um ativo para resolver o problema. É isso que não fecha conta para mim. Se a dívida aperta, se o jogador não é titular, por que dificultar tanto? Por que não negociar um valor razoável, sei lá, 2, 3 milhões de euros e fazer caixa? Parece contraintuitivo, né? Totalmente. O que a diretoria do Vasco sabia, que o resto de nós não sabia. Aí é que tá o pulo do gato. A jogada de mestre. Ou, né, a aposta de altíssimo risco. Que era? A convicção dentro de São Januário, segundo a apuração, era de que o Paulo Henrique tinha chances reais de aparecer na pré-lista de convocados para a Copa do Mundo. Uau. Ok, isso muda tudo. Tudo. A gente sai de uma negociação por um lateral de 29 anos e entra no território da especulação de um ativo com potencial de seleção. O valor se multiplica exponencialmente. Um jogador que vai para a Copa ou que só aparece numa pré-lista já tem a vitrine global. O passe dele não é mais medido pelo mercado nacional, é pelo internacional. Então o Vasco não estava precificando o Paulo Henrique de hoje. Não.
Eles estavam precificando o Paulo Henrique potencial pós-convocação. É uma aposta clara no futuro. Mas peraí, que aposta arriscada! Basear uma decisão de milhões numa possibilidade. Numa convicção, E se ele não fosse convocado? o risco é real, é gigantesco. O Vasco não correria o risco de ficar com um jogador de 29 anos, talvez insatisfeito por ter a saída bloqueada e que perdeu o bonde da valorização? Sim, mas aí entra a mentalidade de gerenciamento de portfólio. Vamos pensar. Qual o pior cenário, o downside? Ele não é convocado. O Vasco continua com um bom lateral no elenco que já conhece o clube, mesmo sendo reserva, perdeu o dinheiro que poderia ter feito. Certo. Agora, qual é o upside, o melhor cenário? Ele é convocado e aqueles 10 milhões de euros que pareciam um absurdo, de repente começam a parecer uma pechincha. Clubes europeus entram na briga. Exato. É o que chamam de aposta assimétrica. O potencial de ganho é muito, mas muito maior que o potencial de perda. Entendi. E tem outro fator nessa equação de risco, que é o próprio Grêmio. Sem dúvida. Liberar um jogador desse, com esse potencial todo, para um rival direto no campeonato? Seria um erro estratégico duplo. Duplo. Você não só perde o ativo, como fortalece um concorrente. Imagina o pesádulo. O Vasco vende barato, ele vai para o Grêmio, arrebenta, é convocado e ainda ajuda o Grêmio a ganhar um título em cima do próprio Vasco. Seria um desastre de planejamento. Total. Então manter o jogador, mesmo no banco, também é uma estratégia de defesa. No mínimo, você não está entregando uma arma para o seu adversário. Faz todo sentido. E o paradoxo é que, enquanto tem o Grêmio e até clubes dos Emirados Árabes de olho nele, lá dentro de São Januário a vida dele não era fácil. Tinha uma concorrência forte, né? Sim, ele tinha que brigar por posição com o Puma, que vivia uma fase artilheira, o que é bem raro para um lateral. O que cria um desafio de gestão humana gigantesco para a comissão técnica. É o dilema do prisioneiro de ouro. Como assim? Como você mantém o cara desses focado, motivado? Ele sabe que tem gente querendo ele, que podia ser titular em outro clube, mas o clube atual diz, não, você fica. Você é importante para a nossa estratégia de longo prazo. É uma conversa difícil de ter. E aparentemente ele estava lidando bem. A matéria até menciona que ele voltou ao time e deu uma declaração depois de um clássico. Sim, algo como feliz em voltar e ajudar, né? Isso. Feliz em voltar e ajudar meus companheiros na importante vitória. É um discurso bem profissional de quem está comprometido. Pois é. O que pode significar duas coisas. Ou ele é um profissional exemplar, que comprou a ideia do clube, ou ele tem uma ótima assessoria que o orientou a dizer exatamente isso para não criar problema. Na prática, o resultado é o mesmo. É o mesmo. O que o Vasco espera dele é que continue treinando, jogue bem quando entrar e não crie caso enquanto eles jogam esse xadrez nos bastidores. Ou seja, a situação dele é um microcosmo do futebol moderno. Um atleta no meio de uma disputa de interesses financeiros, estratégicos, esportivos, que são muito maiores que a escalação do próximo jogo. Perfeito. A postura firme do Vasco foi uma tentativa de controlar todas essas variáveis. Eles sacrificaram um ganho imediato, talvez até uma harmonia maior no elenco, em nome de uma aposta de longo prazo. Então, para a gente amarrar tudo, essa história do Paulo Henrique vai muito além de uma simples transferência. Muito além. É um estudo de caso sobre como os clubes se tornaram gestores de ativos, envolve a precificação de um potencial, a influência absurda de uma Copa do Mundo e a estratégia de um clube que prefere correr o risco de manter um jogador caro no banco a vendê-lo por um preço que considera baixo. Exato. E fica uma provocação final para a gente pensar, né? A matéria nos deu raio-x da estratégia do Vasco, da tentativa do Grêmio. A gente analisou a lógica financeira, o risco. Mas e o fator humano no meio de tudo isso? Exatamente. A peça central desse tabuleiro é um ser humano. Como será que o Paulo Henrique, um atleta de 29 anos, no auge, dorme à noite sabendo disso tudo? Ele se sente valorizado por essa aposta gigante que o clube faz nele? Ou se sente frustrado, tipo um ativo financeiro cuja liberdade depende de uma lista de convocação que ele não controla? Uma boa pergunta. A ambição, os sonhos e as angústias do jogador, esse é o capítulo não escrito dessa história fascinante do nosso futebol.